Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos voltar a falar da história na cor da arte. Hoje vou-vos contar a história da cor mais luminosa de todas. Hoje vamos falar do branco. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de A História da Cor na Arte. Pois é, hoje vamos falar de mais uma cor aqui no nosso canal e hoje vamos falar de uma cor que é muito importante porque é aquela cor que está muito ligada à divindade e está muito ligada à luminosidade, à luz. Hoje vamos falar de uma cor que ao longo da sua história teve vários significados diferentes, começou por ser a cor da pureza e acabou associada a regimes assim pouco simpáticos, digamos assim. Hoje vamos falar do branco. O branco, na história da arte, teve sempre uma grande ligação à ideia de pureza, à ideia de clareza e à ideia da luz e daquilo que é belo, que é puro. Ao longo de vários séculos de história da arte, foi sempre usada como exemplo da luminosidade. O branco é a cor com mais exposição à luz, aquela que o nosso olhar consegue mais facilmente apreender e manifestar cor. Parece uma cor muito simples, mas na verdade o branco é uma cor muito mais complexa do que nos parece à primeira vista. Um objeto branco tem dentro de si uma maior complexidade de luz e de tons. Apesar de nós descrevermos apenas como branco, há uma grande diferença de tonalidades de branco. Um objeto branco comprime muito mais cor do que aquela que nós entendemos. E ao longo da história da arte, o branco primeiro foi associado às coisas puras e às coisas claras, mas depois começou a ser considerada a cor mais corrupta que existe. E que caminho foi este que levou o branco de sinónimo de pureza para sinónimo de tudo o que é mau, a mais escura de todas as cores? É um caminho que começa aqui, em 1938, e que tem um local preciso, o British Museum. Então, em 1938, o que é que aconteceu aqui no British Museum que alterou a percepção do branco? É assim, foi neste ano que o então diretor do museu, do British Museum, estava a fazer umas rondas noturnas pelo seu museu só para se certificar que tudo estava no sítio antes de se ir embora para casa. E quando ele estava a fazer as rondas no museu, ouviu uns sons que vinham da cave. Ele desceu as escadas, foi até à cave e dá por ele a ver as peças mais raras, as mais belas peças escultóricas do museu, os seus grandes tesouros, a serem limpos. Eram esculturas clássicas da coleção de arte grega que faziam parte do Parthenon e estavam a ser limpas de forma agressiva com lixas e com produtos abrasivos como este, o Carborundum. Estas obras de arte eram as joias do museu e, na verdade, nunca foram totalmente brancas, porque ao contrário do que muita gente pensa, a escultura clássica da antiguidade não era branca, elas eram coloridas, cobertas de cor, só que depois de muitos anos abandonadas, enterradas ou submersas, foram perdendo a cor. Então, estas obras de arte que estavam no museu nunca tinham sido brancas. Elas são de mármore sim, mas depois estavam cobertas com cor. Com o tempo a cor perdeu-se, mas elas ainda tinham ali alguns vestígios de castanhos e algum vestígio também do tratamento original. E porquê que as pessoas que estavam no museu, os empregados do museu, estavam a lixar e a limpar de forma tão corrosiva e tão abrasiva estas obras de arte? Exatamente porque as pessoas têm na cabeça que as obras da época clássica têm que ser brancas, que assim é que elas eram, e não eram. O problema aqui é que o diretor do museu não sabia de nada disto. Ele, como diretor, devia saber quando as suas peças estavam a ser limpas. Então o diretor decidiu fazer uma investigação dentro do museu para saber o que é que se passava. E o que se passou foi isto. Este senhor era o culpado. Este é Joseph Devine.
Era um conhecidíssimo marchand de arte extremamente rico que oferecia dinheiro ao British Museum para fazer uma nova galeria para expor estas obras de arte da época clássica. Ele ofereceu esta soma enorme de dinheiro, mas tinha uma condição. Queria que as esculturas tivessem mais brancas, porque quando ele olhava para as esculturas diziam que elas não eram belas porque não eram brancas o suficiente. Então, os trabalhos de limpeza das esculturas começaram. Obviamente que a limpeza foi interrompida, mas ainda hoje podemos ver os estragos causados na obra por estas ações. Quando o público, em geral, descobriu o que se tinha passado no museu, foi um enorme escândalo que levou a muitos debates entre as pessoas. Porquê? Porque eles achavam que os curadores, os diretores dos museus, tinham perdido o controle dos museus para estes grandes capitalistas, para este dinheiro que vinha de fora. E aconteciam coisas que eles nem sabiam. Portanto, isto foi um grande escândalo. O escândalo, na verdade, foi maior por o diretor não saber o que se estava a fazer do que por clarear as obras de arte. Claro que os peritos ficaram chocados, mas a maior parte do público muitas vezes concordava e, infelizmente, ainda hoje concorda que uma estátua bonita é uma estátua de mármore o mais branco possível. Apesar de toda a literatura e de toda a ciência nos dizer que as esculturas clássicas eram coloridas realmente, por que razão ainda as consideramos mais belas quando estão brancas? Para esta ideia de que a escultura é bonita quando é branca, nós temos também um nome, temos um grande culpado, uma pessoa tão importante que a sua influência se faz sentir até hoje. Vamos dar um salto no tempo e vamos conhecê-lo. Este é Johann Winckelmann. Winckelmann nasceu em 1717 numa pequena zona rural na Alemanha. Era uma terra muito pequena com poucos habitantes. E ele nasceu numa família de sapateiros. O seu pai, os seus tios, todas as pessoas da sua família faziam sapatos. E claro que os pais esperavam que o Johann, quando crescesse, também ele fosse sapateiro. Mas havia alguns problemas, que não eram bem problemas, mas que, digamos que haviam algumas razões pelas quais o Johann era um pouco diferente de todas as outras pessoas. 1717. Johann era uma pessoa que queria ser um intelectual. Ele queria estudar. Vindo de uma zona rural e filho de sapateiros, isto era muito difícil. Era uma pessoa extremamente ambiciosa. Ele não queria só estudar, ele queria ser um grande académico. E também era gay, o que o diferenciava muito das pessoas à sua volta. Ele nunca desistiu e conseguiu realmente sair daquela pequena cidade e ir para uma cidade muito maior. Foi em 1748 que o jovem Johann conseguiu sair da sua pequena aldeia e chegou então a Dresden. E o que ele encontrou foi um enorme espólio de escultura clássica. Aqui ele descobriu corpos perfeitos, músculos rígidos, uma enorme variedade de beleza física como o jovem nunca vira antes. E neste momento, Johann decide dedicar toda a sua vida a espalhar e a mostrar ao mundo tanta beleza. Completamente fascinado com a escultura da época clássica, o Johann não descansou enquanto não conseguiu ir para Roma, porque lá é que estava o maior espólio de escultura clássica. Ele chega a Roma e vê uma obra de arte pela qual ele fica fascinado. Eu também a acho extremamente bonita. Ele achava ainda mais do que eu. Em Roma, ele conhece então esta obra, o Apollo del Belvedere, uma escultura que representa o deus Apolo. Esta é uma cópia romana de um original grego que é datada do ano de 300 a.C. Para Johann, esta era a verdadeira representação da beleza. Este era o mais belo homem que Johann jamais vira. E de facto, o que o Johann mais gostou nesta escultura era o facto dela ser completamente branca. Para Johann, isto era o selo definitivo de beleza. Para Johann, o facto deste mármore ser completamente branco era o indicador da sofisticação
e do bom gosto dos povos clássicos. Ele começou a escrever acerca desta escultura e de outras, de tal maneira ele ficou conhecido em Roma que foi convidado pelo Vaticano para ser encarregado do espólio da arte antiga. Atenção que este era um lugar, um cargo, que tinha sido previamente ocupado por Rafael. Portanto, vejam bem, a enorme bagagem que ele não trazia, não é verdade, nas suas descrições da arte. Na verdade, ele foi um grande académico, mesmo a sério. Ele acabou por ser, é considerado até hoje, ele acabou por escrever livros de história da arte e é considerado o pai da história da arte. Foi ele que dividiu a arte clássica nos períodos em que hoje os conhecemos, o período grego, o período greco-romano, o período romano, e dentro do período grego ele também deu-nos aquela categorização do período helenista e por aí vai. Pronto, ele era um grande estudioso e o que ele gostava mesmo muito eram as esculturas e, acima de tudo, o facto delas serem brancas. Obviamente, sendo ele o pai da história da arte, as palavras que ele colocava nos seus livros tornaram-se lei, ou seja, ele influenciou grandemente o gosto das pessoas ao longo de toda a história. A partir de Johann, o branco passou a ser considerada a cor da escultura. Johann Winckelmann ficou na história como o pai da história da arte e dele são as palavras: a cor contribui para a beleza, mas não é beleza. Como o branco é a cor que mais reflete os raios de luz e a mais perceptível, um corpo belo será mais belo quanto mais branco for. E foi assim que todos nós fomos doutrinados a acreditar que aquela escultura clássica é sofisticada, é perfeita, porque é completamente de uma cor só. E essa cor é o branco, a cor da luz. Foi assim que tudo começou, mas não ficou por aqui. Não ficou por aqui e não ficou por Itália. Nós agora vamos dar um salto, vamos sair de Roma, vamos deixar a Alemanha também, vamos sair desta arte clássica e vamos até Inglaterra. Em Inglaterra vamos conhecer uma pessoa extraordinária. Ele era um iluminista, um abolicionista, um empresário e um ceramista. Estou a falar deste senhor, Josiah Wedgwood. Wedgwood era um inglês que em 1759 fundou uma fábrica de cerâmica muito famosa. Ele era uma pessoa muito inteligente, também era um grande académico, já vos disse que ele era um abolicionista, ele contribuiu com dinheiro para a Revolução Francesa, ele ajudou os revolucionários, também contribuiu para a libertação dos Estados Unidos da América dos colonizadores, que eram os ingleses, e ele era uma pessoa com ideias novas, surpreendentes, era um homem das ciências. Ele era realmente uma daquelas pessoas que definem o iluminismo. E o que ele também era fã, muito fã de história da arte. E qual era o seu autor preferido? Pois é, era Johann. O Johann Winckelmann andava então já dentro da cabeça do Wedgwood. E o Wedgwood então fez a sua fábrica de cerâmica. Até aqui era normal em Inglaterra as pessoas consumirem a sua cerâmica com mais tons da terra, com aqueles tons que eram os tons que as pessoas sabiam fazer. A cerâmica branca era rara, vinha da China. Só os chineses é que sabiam fazer aquela linda cor branca na cerâmica. Claro que, sendo o Wedgwood um grande apreciador da escultura clássica, do branco, ele queria fazer também cerâmica branca e para isso resolveu fazer várias experiências. Ele fez mais de 5.000 experiências até conseguir finalmente descobrir o segredo do branco. E o resto é história, como se diz. A fábrica de porcelana de Wedgwood começou, então, a produzir uma série de retratos e medalhas que davam um toque clássico aos heróis do seu tempo, como, por exemplo, o filósofo Voltaire, o explorador Capitão Cook, entre muitos outros. E a especialidade do Wedgwood passou, então, a ser as linhas clássicas e o branco clássico. E aqui está, o resultado das experiências do Wedgwood em 1761 conseguem ter sucesso e estamos a ver então, pela primeira vez na Europa, o segredo da cerâmica branca. A partir de 1761, a fábrica do Wedgwood produz peças de um branco imaculado com o nome de Queensware.
Todas as peças são de um estilo neoclássico e todas as peças são brancas. Obviamente, isto fez um grande sucesso. As pessoas adoravam esta louça branca e agora podiam-na ter por um preço muito mais em conta do que era muito complicado ir comprar coisas chinesas, eram caríssimas. Então, o que o Wedgwood fez foi democratizar o acesso a peças clássicas brancas para todas as pessoas. Já não eram só as esculturas gregas, mas agora já se tinham os pratos, já se tinham os ovos, já se tinham as terrinas, enfim, tudo em louça branca. As peças Wedgwood são extremamente famosas ainda hoje. São clássicas, são lindíssimas e não são propriamente acessíveis, uma vez são um pouco caras, mas quer dizer, são mais acessíveis do que comprar uma estátua grega, a verdade seja dita. E o branco desta louça conquistou a Europa. No final do século XVIII, o branco, uma peça de cerâmica branca, era sinónimo de bom gosto. O branco conquistou a Europa. Era sinónimo de bom gosto e de sofisticação. Então, já percebemos que no início da nossa história, o branco era associado à arte clássica e também era associado a sofisticação, bom gosto e pureza. Ok, agora não vamos mudar de país, vamos continuar na Grã-Bretanha, vamos continuar em Inglaterra, mas vamos dar outro salto no tempo para conhecermos este jovem. Este que estamos a ver é James Herbert Whistler. O Whistler é um jovem artista americano que em 1859 acaba de chegar a Londres. Nascido nos Estados Unidos de uma família aristocrática, ele era extremamente rico e até frequentou West Point, que era assim uma academia militar famosíssima só para pessoas de alto nível, pessoas ricas. Ele era talentoso, ele era rico e era, acima de tudo, um snob, insuportávelzinho. Eu gosto da obra dele, mas como pessoa, cuidado. Bom, ele chega a Londres e fica horrorizado. Ele acha o tempo escuro, as pessoas que se vestiam pessimamente e a comida horrorosa. Ele não gostou de nada. Eu não sei do que é que ele estava à espera. Ele foi para Londres, foi para o velho continente, não é verdade? Provavelmente à espera de ser deslumbrado com sofisticação e não foi, porque Londres era como todas as outras cidades daquele tempo. Era escura, nos dias escuros, tinha pobres, porque pronto, não é verdade? Acontecia. Mas o que o Whistler não gostou mesmo nada, portanto, para além da comida e das pessoas e das roupas e do tempo, era da arte. Nesta altura, estamos a viver um período da época vitoriana em que as pessoas gostavam muito de drama e gostavam muito do gótico. Entendem? Era tudo muito melodramático, muito exagerado. E o Whistler achava que aquilo era horrível. Havia outra coisa que era muito comum na altura, que eram as novelas em livro. As pessoas compravam livros e iam seguindo todas as semanas como se fosse uma telenovela. E ele achava, o Whistler, que isso era coisas de massas e tudo o que era de massas não era assim muito inteligente. Entendem? Ele era mesmo um snob. Todo pomposo, horrorizado com a arte do século XIX. A arte era basicamente a arte de contexto histórico, a de contos mitológicos, de lendas antigas do passado da Grã-Bretanha, contos de amor cortês, histórias de cortes distantes. Nós estamos a ver aqui alguns exemplos. E vocês também repararam que a temática muitas vezes era jovens, senhoras belas, em perigo, prestes a serem salvas por belos cavaleiros. O Whistler odiou isto tudo. Ele queria se distanciar deste tipo de arte. Mais importante ainda, ele queria se distanciar das pessoas que gostavam deste tipo de arte. Um dia, ele estava a ler qualquer coisa e, de repente, percebeu qual ia ser a sua inspiração para o seu trabalho. Ele estava a ler um livro que era um daqueles livros de história que as pessoas em Londres estavam completamente viciadas. Era um melodrama gótico que se chamava A Mulher de Branco. A Mulher de Branco é um livro de Wilkie Collins e estava a apaixonar a população vitoriana. O sucesso deste livro foi tão grande que o livro foi adaptado para peças de teatro, para musicais, para folhetins. Então, o que o Whistler pensou foi: ok,
eu vou pegar na ideia do livro da mulher de branco e vou fazer uma obra de arte. Whistler ia usar o branco para alterar e moldar o gosto vitoriano. E assim temos uma série de obras com um único sujeito em comum, uma mulher de branco. Claro que, quando a exibição destas obras foi anunciada, as pessoas ocorreram em massa porque estavam à espera de ver obras que retratavam o seu livro preferido. E quando lá chegaram e viram estas obras, não perceberam absolutamente nada. Por exemplo, esta obra que estamos a ver é a Sinfonia em Branco, número 1, A Rapariga Branca, de 1862. Para esta obra, o público olhava e fazia muitas perguntas. Por exemplo, quem é esta rapariga de branco? Por que é que ela está em cima de um urso? O que é que isto tem a ver com o livro? Ninguém percebia nada. Mas esta obra é mais conhecida, desta Sinfonia Branca, mas existe uma outra obra que levantou mais questões ainda, que é esta. Esta é a Sinfonia em Branco número 2, A Pequena Rapariga Branca, de 1864. Para esta obra, as pessoas perguntavam: no que está a rapariga a pensar? Ela está triste ou está feliz? E porquê é que ela está sozinha? Ela é casada ou é solteira? Onde é que está o namorado? Onde é que está o marido? Estão a perceber? Eram mais e mais questões. E para terminar assim com a cereja em cima do bolo, tínhamos uma terceira obra que essa então arrebentou com a escala das perguntas. É a mais complexa e a mais interessante da Sinfonia em Branco. Esta é a Sinfonia em Branco número 3, uma obra de 1865. O que aqui vemos são duas jovens mulheres vestidas de branco. Uma descansa no sofá e a outra está sentada no chão. A jovem do sofá é, por acaso, a mesma modelo que o Whistler usou nas outras obras. Nota-se pelo seu cabelo assim. O tom de cabelo é sempre ela, portanto nós percebemos que é ela. Na verdade, se olharmos com muita atenção, para além do mesmo cabelo, percebemos que ela usa o mesmo vestido branco. Muitas pessoas que foram à exposição acharam que ela era uma noiva. Outros acharam que o vestido branco e as flores brancas significavam virgindade e pureza. Isto fazia dela assim uma espécie de Virgem Maria. Outros julgaram tratar-se de duas belas deusas gregas no Olimpo, ou de duas belas prostitutas nos seus vestidos noturnos. Na verdade, o público perguntava-se, mas o Whistler nunca respondeu. O que nós estamos aqui a ver nas obras dele é que o sujeito da obra não é um casamento, não é uma virgem, não é uma prostituta, nem sequer é uma mulher de branco, aquela do romance de Wilkie Collins. O que nós estamos a ver aqui, o sujeito da obra do pintor, é o branco, a cor em si. Várias tonalidades diferentes de branco. Branco opaco e branco luminoso. Diversas texturas de branco, branco sobre branco. O que o Whistler queria fazer era isto, era pintar branco. O branco é o sujeito desta série de obras. É a verdadeira sinfonia em branco. Para além de homenagear o branco como cor, a obra do Whistler tem outro objetivo. E este é o verdadeiro objetivo desta exposição. As obras dividem o público entre aqueles que não as percebem, que é toda a gente que foi ver a exposição, e aqueles que a percebem, que é o próprio pintor e os seus amigos intelectuais. A elite da sociedade das artes. Portanto, de um lado temos a classe média, a classe trabalhadora, as pessoas comuns, e do outro lado temos o próprio Whistler e o pequeno grupo de intelectuais que percebe as obras. Ou seja, isto é uma obra elitista que divide. Obviamente, vocês percebem que isto foi extremamente controverso na altura e que o pintor adorou. Ele adotou o branco como a sua cor. Ele passou a vestir-se completamente de branco, passeava na rua de Londres com os seus cães todos brancos e até tinha assim uma mecha de cabelo branco. Ele adotou a cor branca para seu uso pessoal. O envolvimento do Whistler com a nossa história não fica por aqui, porque temos um outro capítulo de branco com o nome dele,
porque depois de toda esta exposição, de toda esta controvérsia, ele foi mais longe ainda. Ele queria realmente moldar o gosto das pessoas pela arte e queria moldar as pessoas que gostavam da arte. Ele queria uma arte que excluía as pessoas, não uma arte que abraçava. Então, em 1883, ele abriu uma exposição com novas obras realizadas numa viagem a Veneza. Só que desta vez não foram as obras em si que causaram espanto no público. Desta vez foi a forma como as obras estavam dispostas. As paredes eram brancas, as molduras eram brancas, as obras estavam tão distantes umas das outras que o espaço parecia vazio. Para o público da época foi uma experiência, única. Era desconfortável, era frio, não era convidativo. Na verdade, esta exposição do Whistler teve um grande impacto, porque vocês pensem numa galeria ou num museu de arte hoje. É o famoso cubo branco. Tudo é branco e as obras estão lá montadas. É ou não é? Isto é uma ideia que vem daqui, desta forma de expor do Whistler. Este é o seu verdadeiro legado. A ideia do cubo branco, do museu de paredes claras, da galeria de arte despida e branca. A experiência do Whistler serviu para afastar as pessoas da arte e também para tornar o branco uma cor fria. O branco deixou de ser sofisticação, de estar ligado à ideia de classicismo e sofisticação, para estar ligado à ideia da elite intelectual, da arte para poucos. E pronto, agora sim não vamos mais falar do Whistler. Vamos falar de um outro pintor que muitas vezes é acusado pelas massas de não ser fácil de compreender, de fazer obras que pouca gente consegue ler, consegue decifrar. No entanto, ele também ressignificou o branco. Estou a falar de um dos meus preferidos, eu gosto muito dele. Kazimir Malevich, um pintor russo de ascendência polaca e ucraniana, que esteve na vanguarda do mundo da arte. O Malevich acreditava que só a redução das formas e da cor iriam revelar a supremacia do sentimento puro na arte criativa. O que o Malevich queria, acima de tudo, era fazer uma arte que se bastasse a si própria, que não dependesse de sujeito, de contraste, de volume, de técnica para ser considerada arte. Ele queria uma arte que se desligasse de todo este mundo físico e que sozinha adquirisse significado. Só a forma, só a cor, no seu sentido mais puro. E a isto, Malevich deu o nome de suprematismo, ou seja, a arte é superior às formas naturais. É muito fácil perceber o suprematismo. A arte é superior às formas naturais. É só isto. Eu gosto bastante. Este tipo de pintura, e agora isto é uma parte meu, leva-me para o mundo da imaginação. Ele desenvolveu um novo vocabulário visual, de forma e cor, sem paralelismo com o mundo que o rodeava. E esta obra fantástica que nós estamos a ver é uma composição suprematista, branco no branco, uma obra de 1918. Aqui, o que nós estamos a ver é a temática, o sujeito preferido de Malevich, que é o quadrado. E aqui vemos a sua cor real. O branco, para Malevich, é a cor ideal para o espaço vazio e para tudo o que preenche esse espaço. Então, aqui, nesta obra de Malevich, o branco é tudo. Percebem? Quando nós olhamos para uma obra deste pintor, nós não temos que estar preocupados em pensar o que é que ele quer que eu sinta, o que é que ele quer que eu veja, isto é uma paisagem, isto é uma pessoa, isto é um sentimento. Não. É uma forma geométrica, o quadrado, e é uma cor, o branco. Isto é purismo no seu melhor, isto é o suprematismo. Malevich posiciona um quadrado branco num campo branco. Os dois brancos são de tonalidades ligeiramente diferentes. Com as formas assim tão reduzidas, a técnica de pintura torna-se central. O espectador vê todas as nuances do branco, todos os detalhes da superfície. Não temos enquadramento, não temos fundo, não temos primeiro plano, não temos volume, não temos profundidade. Aqui apenas existe a cor, o branco. Esta é a visão do infinito para Malevich. Aqui vemos o conceito de espaço sem a representação do espaço. O suprematismo convida ao pensamento,
convida à ideia, convida à reflexão e convida também a outras dimensões, até mesmo à quarta dimensão. O Malevich é realmente um pintor fantástico e aqui o branco liberta-se. É um branco muito moderno. É um branco que alcança a liberdade imaterial. O branco de Malevich é a modernidade. Ok, chegamos à modernidade. A história do branco entrou para os tempos modernos. E se há um nome que define modernidade, o seu nome é Marcel Duchamp. Vamos falar dele. Marcel Duchamp é muito conhecido. Aliás, nós temos vídeo no Criarte, eu vou deixar aqui em baixo, na descrição do vídeo, um link para esse vídeo e vou também deixar aqui um card, algures no ecrã. Temos um vídeo em que falamos de obras de arte incompreendidas e de obras de arte que temos que olhá-las de outra maneira, porque normalmente as pessoas olham e desvalorizam um pouco e nós falamos porque é que não se deve fazer isso com esta obra de arte. E esta obra de arte é do Duchamp e é branca. A Fonte, de 1917, foi exibida pela primeira vez em 1917 e, claro, provocou um enorme escândalo. Ainda hoje não é assim daquelas obras mais amadas pelo público. Podemos falar muito acerca da sua simbologia, do que é que ela quer dizer, do contexto em que a obra foi criada. Já falámos nisso tudo no outro vídeo que temos do Criarte, que eu vou deixar então aqui o link. Hoje vamos falar do que é óbvio, do facto dela ser da cor branca. E nós vemos aqui um objeto, que é um urinol, que é o absoluto oposto da intelectualidade e da elegância. No entanto, a sua cor foi escolhida para conversar com o classicismo das esculturas de mármore do passado e para conversar com a cerâmica branca e imaculada de Wedgwood. No entanto, aqui a ligação é propositadamente para ridicularizar esse passado. O que o Duchamp nos está a fazer é a fazer uma chamada do quão ridículo é nós considerarmos que só aquela cor e só aquele estilo neoclássico é arte, quando a arte pode estar à nossa volta, quando a arte pode ser uma peça qualquer, até mesmo um urinol. A Fonte é uma chamada da atenção para o ridículo sentido clássico de beleza branca do passado. Foi um caminho longo, não foi? Até chegarmos aos modernistas. Eles agora partiram tudo, porque a arte é assim. Cada novo movimento é criado como oposição ao movimento que se está a viver. Há sempre uma negação do que foi e a olhar para a frente, não é verdade? E depois, às vezes, há movimentos que olham para trás, como o neoclássico, mas mesmo assim continuam a inovar. Pois é, o branco chegou aos tempos modernos. Então, o nosso artista Marcel Duchamp decidiu nivelar o branco não a um conceito de intelectualidade, não a um conceito de beleza clássica, mas a um urinol. E isto foi só o início da debandada do branco por aí abaixo. Longe vão os tempos em que as pessoas consideravam que o branco era sinónimo de pureza, que o branco era sinónimo de intelectualidade, que o branco era sinónimo de beleza clássica. Agora vão começar os tempos realmente corruptos da cor branca. E vamos falar de arquitetura, para começar. Vamos falar de um dos arquitetos mais influentes de sempre, que levou o branco para um patamar um pouquinho diferente. Vamos falar deste senhor, Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido pelo seu nome Le Corbusier. Le Corbusier era um arquiteto, urbanista, escultor e pintor. Ele tinha origem suíça, que se naturalizou francês em 1930. Le Corbusier vinha da Suíça, de uma pequena aldeia, e o seu pai era um fabricante de relógios suíços. A vida deste jovem, enquanto jovem na Suíça, era quase como um mecanismo do relógio. Ele apreciava ordem, método, horários e rigidez. Ele era um atleta muito bom, fazia ski, fazia natação todos os dias, porque ele acreditava que o mente sã em corpo sã era o seu lema.
Para além disso, ele estudava, era extremamente inteligente e era extremamente rígido. Esta rigidez, segundo ele, era a forma correta de viver. E em 1925, o Sr. Le Corbusier escreveu um manifesto arquitetónico. E dentro deste manifesto temos o branco. O que Le Corbusier queria era que o branco fosse uma sugestão para todas as superfícies da casa. Portanto, no seu manifesto ele dizia que devia existir uma regra que se chamava Ripolin branco. Para ele, o Ripolin branco era perfeito. As pessoas deviam viver numa casa branca, com paredes brancos, todas as superfícies brancas, tudo do mesmo tom. Para ele isto era sinónimo de claridade e de limpeza. E assim como a casa ia ser toda branca e muito limpa, o nosso corpo e a nossa mente também iam estar mais ordenados e mais limpos. Para Le Corbusier, o branco é a negação da decoração supérflua e burguesa. Para ele, o branco é moral. O branco não é apenas uma cor, é uma mensagem, é uma transição do mundo antigo para o mundo novo. A única forma de se controlar o nosso meio à nossa volta e de o manter ordenado e de o manter moderno, aberto a coisas novas, era torná-lo branco. Ora, em 1928, o Le Corbusier recebe uma encomenda, a mais importante até agora. Uma família riquíssima, poderosíssima francesa contacta-o para ele desenhar uma casa. E ele não desenha uma simples casa, isto é mais do que um projeto arquitetónico. Isto é a obra-prima deste arquiteto. Vamos ver. Eis a encomenda para a família Savoy. Ele fez aquilo que chamou depois Máquina para Viver, um edifício que abraçava o industrial com um espírito purista. Esta é a Vila Savoy, um edifício branco com formas geométricas radicalmente diferente das convenções arquitetónicas da época. O exterior branco destaca-o do seu ambiente, mas ao mesmo tempo contextualiza-o na paisagem. O branco, na verdade, reflete as superfícies à volta. É interessante, eu gosto desta obra exatamente por isto. Apesar de se destacar toda esta luz no espaço envolvente, ele também reflete o espaço envolvente, portanto está integrado. As formas geométricas são rígidas, mas também são curvas, também são dinâmicas. É um projeto muito bonito. Com o branco escolhido, os volumes destacam-se e os espaços definem-se, sem ser ofuscados e sem ser escondidos. Nada aqui é difuso. Le Corbusier elimina o equívoco. Para ele, o branco não se contamina com os cantos escuros e com os cantos sujos. O branco é limpo. E com a limpeza física, vem a tal limpeza psicológica. O resultado, na entrada da casa, no patamar, no hall da entrada, a primeira peça que atrai o nosso olhar, e atenção que esta casa pode-se visitar, é um museu, é um lavatório. É estranho alguém pôr um lavatório no meio do hall da entrada. Não é, se pensarmos como ele pensa que o branco é uma cor limpa. Portanto, o primeiro ato que temos que fazer quando entramos é o ato da limpeza. Le Corbusier instalou esta bacia para lavar as mãos, referindo-se literalmente ao branco limpo, à limpeza. A vila, apesar de todo este branco, não é monocromática, tem mais cor. No entanto, há um grande predomínio do branco, claro, mas alguma cor está espalhada. Aliás, segundo Le Corbusier, a cor destina-se a raças mais simples, mais pobres e mais selvagens. É verdade, ele disse isto. Para Le Corbusier, a cor destinava-se a raças mais simples, pobres ou selvagens. O branco era a única cor apropriada para uma sociedade tecnológica e moderna. Já perceberam, não é? Porque é que eu no início do vídeo disse que o branco, que é a cor mais luminosa de todas, acaba por ser a cor mais corrupta. O mundo mudou. O mundo mudou e chegaram em diferentes países pessoas ao poder que também tinham assim umas ideias um bocadinho para o corrupto. Chegou o Franco à Espanha, chegou o Salazar a Portugal, chegou o Hitler à Alemanha e chegou o Mussolini à Itália. O Mussolini queria ser um novo César. Ele acreditava no Império, na volta do Império, o Império Romano, e ele seria o novo César. Ele seria assim uma espécie de imperador, era o que ele queria. E que então, uma forma de que ele tinha de mostrar este novo poder
da Itália seria resgatar aquela arte mais clássica. Em 1934, Mussolini convidou Le Corbusier para discutirem arquitetura. E apesar do fascínio que Roma exercia sobre Le Corbusier, o Mussolini nunca o convidou para trabalhar, porque o Mussolini não queria uma cidade toda branca, moderna. Ele queria uma cidade branca à antiga, assim com aquele estilo dos grandes tempos dos romanos. E para isso ele começou, durante o seu período no poder, a construir grandes obras que tinham todas uma coisa em comum: mármore branco. Durante séculos, o mármore branco de Carrara simbolizara a beleza da escultura clássica. Daqui saíram blocos para os maiores escultores e os maiores arquitetos da história. Agora, este mármore extraído daqui tinha um objetivo diferente, um objetivo de celebrar o fascismo, que era a ideologia de quem estava no poder, do Mussolini. Então ele ia pescar os maiores blocos jamais transportados para os trazer para a cidade de Roma para construir então os seus enormes monumentos de mármore branco. Existem alguns exemplos ainda de pé. Existe até uma parte de uma cidade, que ele queria construir uma nova cidade, e ainda existem esses edifícios, estão lá, as pessoas usam-nos, claro. Mas existe um especial que fecha este círculo do branco, de como ele começou e no que ele se tornou. Vamos ver. Este é o maior monumento de Mussolini. Foi construído para a juventude de Roma e é conhecido com o nome Estádio dos Mármores. À volta do estádio, vocês podem ver, encontramos 60 esculturas de mármore de Carrara, representando atletas, cada um de uma província italiana. Esta é a representação da Itália unida pelo Estado fascista. Este é o sonho de Mussolini. O que estamos aqui a ver são as esculturas que remetem para as esculturas gregas, para as esculturas romanas, tão admiradas por Johann Winckelmann, muitos séculos antes. Mas aqui, o branco das esculturas tem umas conotações bem mais sombrias. São figuras atléticas, belas, musculadas e são também devaneios fascistas, de ideias extremamente racistas, porque Mussolini acreditava, um bocadinho influenciado por seu amiguinho Hitler, que os italianos eram uma raça ariana. E então ele excluía tudo o que não fosse assim. Nada disto é eclético, nada disto é verdadeiro. Nós somos um conjunto de coisas, não somos uma coisa só. Ainda bem, é isso que nos torna interessantes. Então o que nós temos aqui é, na verdade, um enorme símbolo do racismo. É um monumento ao racismo, ao fascismo e ao medo, não é verdade? O branco aqui não é pureza, o branco aqui é a cor da tirania. Com o final da Segunda Guerra Mundial, acabou-se estas ideias, não é verdade? No entanto, as estátuas estão aqui, ainda a representarem um período triste que não pode ser ignorado da nossa história. O branco continua ali, mas felizmente está no meio de um povo eclético e colorido. Na verdade, nenhuma cor é boa ou má. As cores têm os significados e a simbologia que nós, seres humanos, lhe damos. Então nós podemos concluir que o branco, na verdade, apenas absorveu o que havia de menos simpático em nós, enquanto humanidade. É ou não é? Não sei qual é o caminho que espera o branco depois disto. Nós acabamos este vídeo nesta última ligação que o branco tinha, mas muito está por fazer, muita arte está para ver, portanto o branco de certeza que vai ser associado a outra coisa qualquer um destes dias. E nós estamos aqui à espera. Eu gostava muito de vos colocar uma questão que era: qual é a vossa obra de arte em branco favorita? Eu vou sempre aos comentários dos vídeos da cor, já fui ao dourado, já fui ao azul, dizer qual é a minha obra preferida nesses tons. E hoje também o vou fazer, mas também gosto muito de saber quais são as vossas obras preferidas e depois vou investigá-las, porque eu também não conheço tudo. Vou-vos garantir que a obra que eu mais gosto em tons de branco não está neste vídeo. Portanto, se estão curiosos, vão aos comentários. Deixem também o vosso comentário, partilhem comigo. Não se esqueçam de fazer gosto, de deixar um comentário, fazer um like. E se quiserem ajudar o Criarte, já sabem, podem tornar-se membros do Clube Criarte. Para isso, basta clicar no botão que fica aqui por baixo de todos os vídeos que diz aderir. Tem o botão de subscrever, ao lado tem o botão de aderir. Basta clicar, subscrever o canal e depois mandar um e-mail aqui para o e-mail que também está a passar, para eu vos poder enviar o fan mail.
E por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara, não se esqueçam que na próxima semana temos mais atualização. Tchau!